tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck e é um prazer receber vocês aqui no canal A Serviço da Administração e também no Spotify. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, deixar seu like, seus comentários e também pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Hoje o nosso programa é sobre os desafios da venda digital e para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o administrador Lucas Chiavenato. Lucas, que é gerente de comércio digital na Onron Healthcare América Latina e especialista em inteligência de mercado e digital commerce. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria Rita. Obrigado pelo convite. Olá a todos aí que acompanham o canal do CRA. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso e a gente já vai começando perguntando, né? Já vou começar perguntando ao Lucas como é que está o cenário do e-commerce no Brasil. Por exemplo, eu pesquisando sobre a Onron Healthcare, eu descobri, basta vocês colocarem no Google, vocês vão também descobrir que é uma multinacional japonesa, muito conhecida pela produção e venda de equipamentos médicos como termômetros, medidores de pressão. Mas, atualmente, os produtos que estão acelerando as vendas estão relacionados com robôs e sensores usados nas fábricas. Eu gostaria de saber, Lucas, se esse perfil que a gente vê de uma forma global também se encaixa aqui no mercado brasileiro, dentro do target de vocês? Também, Maria Rita, com certeza. Essa é uma área que nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, tem crescido até 3 dígitos aqui no Brasil. Então é realmente uma área em pleno desenvolvimento da Onron. E o que é interessante é que a Onron ela se fundou através dessa área de automação industrial. Então, as primeiras invenções lá do Kazuma Tateishi foram sensores e componentes eletroeletrônicos para linhas de produção automatizadas. Então, a empresa se criou a partir desses sensores. E aí, em determinado momento ali da história, ele percebeu que esses sensores poderiam ser aplicados também a outros tipos de produto. E aí começou a fazer catraca eletrônica, caixa automático de sacar dinheiro, até chegar nos aparelhos para a saúde, medidor de pressão, termômetro, né? E a área de automação hoje representa mais de 50% das vendas da empresa globalmente. Então é uma área, assim, bem importante para o negócio da empresa hoje no mundo inteiro. E quando a gente fala no público de vocês, quando a gente fala em produtos para a saúde, pelo menos eu imagino que seja um público mais velho, em torno de mais de 40 anos, né? Já posso me colocar nessa faixa etária. Queria saber se essa minha interpretação é correta e como é que vocês se comunicam, né, digitalmente com esse público. Perfeito, é correto sim. Até o principal público, né, da categoria de aparelhos para saúde é sim 40 mais, né, como a gente classifica. A grande maioria são mulheres, então 65% do público são as mulheres que fazem compras para si e para casa também normalmente. Porém, a gente observou que depois da pandemia isso tem mudado um pouco. Então, no e-commerce especificamente, o maior público tem de 25 a 35 anos. E aí a gente tem algumas hipóteses, né? Tanto a questão de prevenção, né, que cresceu muito depois da pandemia, então a disseminação de conteúdo sobre prevenção, saúde, bem-estar, né? Como conviver com a hipertensão arterial, como prevenir a hipertensão. Então, a gente vê que essa faixa de idade cresceu muito, e principalmente no e-commerce. Então, nos últimos 2 anos, essa faixa etária já se tornou a principal compradora, né? O que superando o público 40 a mais. O que não é uma verdade para o varejo físico. No varejo físico ainda continua, né, o público predominante 40 a mais. Então a gente vê que o e-commerce ele serve também até como um estímulo para a penetração da categoria aumentar nos mais jovens, né, visto que eles têm acesso ali às comunicações através das redes sociais, através também dos canais de e-mail. E uma parte muito importante dessa história toda é ter uma comunicação bem segmentada. Porque a pessoa 40 a mais, ela compra o produto eventualmente por motivos diferentes, né? Então a gente encontra muita pessoa que já tem o diagnóstico de hipertensão e quer se cuidar pós-diagnóstico. No público mais jovem é a galerinha que não quer ter hipertensão. Né? Ou, né, já tem um histórico na família e quer ali se prevenir de alguma forma.
E aí a comunicação é totalmente diferente. Vocês fazem uso de marketing de conteúdo, influenciadores, já que a gente está falando, né, de mercado digital. Esses dois pontos, influenciadores e marketing de conteúdo, fazem muito impacto, né, na hora de vender um produto, de comunicar uma marca. Vocês fazem uso disso? Totalmente. Como é que funciona? No dia a dia. O marketing de conteúdo, eu acredito que é muito importante para diversos segmentos e para a área de saúde muito mais, né? Para promover a notoriedade da marca naquele assunto. Então, ela realmente se mostrar conhecedora daquele assunto e disseminar isso para as pessoas. E o marketing de influência também, né? Ele acaba que no segmento de saúde existem algumas formas, né, de atuar com marketing de influência, algumas restrições também, Sim. que a gente deve sempre se atentar. Mas por ser uma categoria de equipamentos, não entra em restrição de medicamentos, por exemplo. Uhum. Então, acaba tendo uma liberdade maior para as equipes de marketing poderem utilizar marketing de conteúdo, marketing de influência, né? Inclusive agora que passou o inverno, né? Já estamos entrando na primavera, mas passou o inverno, é a época que mais utilizamos marketing de influência, por exemplo. Então, principalmente as mães blogueiras fazem parte de uma estratégia de disseminação de como utilizar o nebulizador, o que fazer em caso de nariz entupido, como utilizar o termômetro, né? Especialmente aquele de testa, que costuma ter mais dificuldade de utilizar. Então, as influenciadoras têm um papel essencial na educação da categoria. Muito bacana. Bom, antes da gente passar para a questão da logística, que também é um ponto muito importante quando a gente fala de venda, né, no mercado digital, a gente estava falando que o cenário é diferente para o ponto físico e para o e-commerce. Como é que vocês desenvolvem as estratégias de venda considerando esses dois cenários, né? É totalmente diferente. Começa pela própria estrutura organizacional, né, que na Onrum e grande parte das indústrias já é separada, né? Então existe ali uma unidade de e-commerce, né, que fica ali numa diretoria comercial também, e junto com os gerentes das vendas offline, a gente cria uma estratégia global de vendas, marketing e trade marketing para a companhia. No final do dia, a missão e o propósito são iguais. Sim. Mas as formas de alcançar o consumidor são totalmente diferentes, né? E, por exemplo, diferenças em portfólio de produtos. Então, às vezes, é diferente o portfólio que você encontra na Amazon, no Mercado Livre, de um portfólio da farmácia. A estratégia de precificação é diferente. A gente sabe que o e-commerce tem uma estrutura mais enxuta, né, de não ter grandes lojas e estrutura física, né, custo de pessoal. Então, tem um preço normalmente mais baixo. Até por isso que as indústrias estão diferenciando os produtos, né, para ter diferente. E também as ações de marketing são totalmente diferentes. Você acha que vale a pena, que traz mais benefícios do que perda? Aquele perfil de consumidor que vai no ponto de venda, ver o produto, experimentar o produto para depois comprar na internet. O que é que vocês acham desse perfil? Eu fico super curiosa para saber o que é que as empresas pensam desse tipo de perfil. Sim. A gente também ficou curioso, uma época, eu lembro bem, em 2018, mais ou menos, a gente iniciou um trabalho de gerenciamento da categoria junto aos grandes varejistas. Então, chamamos aí os maiores varejistas de farmácia do Brasil, apresentamos nossos dados da categoria e mostramos lá, né, o que a gente acreditava para a categoria. E nos surpreendemos, assim, o quanto que é diferente, né, o quanto que realmente a decisão de compra é totalmente diferente e as pessoas começaram a usar o ponto de venda físico para experimentar o produto. Por quê? Principalmente porque não sabiam qual era o melhor modelo para si. É o de braço, é o de pulso, é o inalador compressor, o ultrassônico. E como ainda naquela ocasião o e-commerce, a parte de conteúdo, não estava tão desenvolvido, as pessoas tinham mais dificuldade de comprar online. Sim. Então a gente vivenciou com essas redes de varejo, né, muitos consumidores indo na loja, testando os produtos e depois concluindo a compra online. Até porque para muitos varejistas é estratégico que essas pessoas entrem no digital, mesmo estando na loja. Sim. Quantas vezes a gente não vê por aí as drogarias agora, este é o preço da loja, este é o preço do app.
do aplicativo. Então tá tendo essa conversa, né, com o consumidor. Que legal, não tinha ainda parado para pensar sobre isso. O importante é não perder a venda. Exato. É isso. E ter o dado do consumidor. Né, para ter aquele relacionamento com o consumidor. Hoje, acho que o dado é realmente um grande valor, né, da indústria varejista, né? Quem aí não dá o CPF antes de fazer uma compra? Nosso histórico está todo lá. Agora, existe um benefício muito grande, né, para quem faz um bom uso desses dados, né, tanto do lado do varejista quanto do lado do consumidor. Porque você já tem recomendações de compra que vão ali para o seu perfil, você já tem descontos que vão ali para os produtos que você costuma comprar com frequência. Se tem algum lançamento de alguma categoria que você já costuma comprar, você já fica sabendo ali em primeira mão. Então é bem interessante essa parte. Faz toda a diferença, melhor dizendo. Total. Bom, Exato. não adianta a gente falar de bom relacionamento, de preços atrativos, se a logística não funcionar, né? Nossa, se a sim, entrega não chegar conforme o cliente solicitou, imaginou. A gente está falando de mercado digital, logística é um dos pontos mais fundamentais para o sucesso, né, dessa área. Fala pra gente um pouco sobre como é que funciona a logística de vocês para esse mercado digital e se mudou alguma coisa depois que vocês inauguraram uma fábrica em Jundiaí, não é isso? É isso mesmo. Facilitou alguma coisa? Em plena pandemia, né? Foi inaugurado. Exatamente, foi um baita trabalho. Eu acredito assim que logística é fundamental para qualquer comércio, né? Já partindo desse princípio, para o e-commerce é ainda mais crucial. E no Brasil tem dois fatores que eu acho bem curiosos nesse mercado, né? Que eu acredito que é bem globalizado, que é aquele senso do imediatismo. As pessoas compram online hoje em dia e já querem receber same day, next day, né? Como a Amazon pregou no mundo inteiro. Então, no máximo, no dia seguinte, eu estou querendo receber aquele produto. E especificamente no Brasil, a cultura do frete grátis. Existe hoje mais de 70% das vendas no e-commerce são com frete grátis. Então, criou-se essa cultura do frete grátis, só que na verdade não é grátis. É isso que eu ia falar, esse frete não é bem grátis, né? Ele está embutido em algum... Né? Não existe nada grátis, né? Alguém está pagando por aquele frete, especialmente se é um frete de qualidade, se é um frete rápido, seguro, né? Que tem ali uma empresa também idônea por trás. Então, isso custa, né? Então, a logística no Brasil já vem com esses dois desafios, né? Primeiro, a dimensão geográfica do Brasil, como alcançar os consumidores no Brasil inteiro, é a primeira dor da indústria, até porque a indústria, né, grande parte da indústria de saúde não tem a logística como um core do seu negócio. Então, a estratégia, tanto na Onrum quanto em outras indústrias que eu atuei, é sempre terceirizar a logística para e-commerce. Então, a gente cria um ecossistema integrado, né, via sistema, integração de ERP, integração de plataforma de frete, integração de gateway para fazer aqueles biddings de frete, para a gente consultar preços automaticamente. Tudo isso depende de um ecossistema tecnológico bem integrado e em pleno funcionamento. Tá. E dependemos também desses fornecedores externos. Então, terceirizar a logística foi a saída que a Onrum encontrou para ser custo efetivo, né? E a gente contar com parceiros que fazem a logística para e-commerce no seu dia a dia. A Onrum está acostumada a vender pallets fechados, né, containers inteiros para o varejo que compra aquela carga já fechada. Sim. No e-commerce a gente vende uma unidade de um medidor de pressão, né? Então não era core da Onrum abrir caixa, fracionar, né? O custo de frete, eu diria que é o maior desafio, né, hoje de todo gestor de e-commerce, porque a gente vivenciou ali custos de frete, às vezes que iam de 10% do valor da nota fiscal, 12%. Quando a gente conseguiu otimizar, chegava em 6%. Então, dependendo das ações e dos fornecedores que a gente escolhia, a gente tinha mais êxito ou não ali, tanto em eficiência para chegar rápido para todo mundo, quanto em custo. E aí a estratégia foi ter um esquema logístico para cada canal. Então, a Onrum vende direto hoje para a Amazon, para o Mercado Livre, que a gente chama de venda 1P. Essa logística é feita totalmente pelo marketplace. É isso que eu ia te perguntar, como é que vocês estão atuando no marketplace também, né? Exatamente. Então, aí, nesse caso do 1P, como a gente chama no mundo de e-commerce, a venda direta, o marketplace faz a logística. Então, a gente já envia os produtos para os CDs espalhados pelo Brasil inteiro. Esse pedido chega através das plataformas e já é despachado diretamente pelo marketplace.
Então a gente sabe que hoje os grandes marketplaces têm uma eficiência logística que é inalcançável, eu diria, hoje para a indústria que não tem isso como um core, né? Já que existe esse braço do marketplace, por que ainda investir num site? Já que vocês têm vários benefícios, né, com o marketplace. Essa é a pergunta de $1 milhão de sempre, assim. E é bem interessante. E a gente passou por vários momentos na ONRO sobre essa resposta, né? Entendendo os benefícios e os malefícios de ter um site próprio. E no final do dia a gente entende que tem mais benefícios no sentido de conhecer o nosso consumidor. Entendi. É ali que a gente tem relacionamento direto com o consumidor. Onde ele fala com a ONRO por e-mail, por WhatsApp, onde ele realmente dá o feedback de como foi a compra, de como está sendo a experiência com o produto, com o aplicativo. Através dos marketplaces, hoje a gente brinca que é uma venda no escuro, né? A gente não tem acesso a quem está comprando, a gente não tem acesso a como está chegando o produto. O feedback, né, dessa venda, como é que foi. Exatamente, né? O máximo que a gente tem acesso ali são as reviews. Sim. Na página do produto. Então, apesar de ter, assim, infinitamente menos tráfego, né, do que o marketplace, a ONRO entende como uma estratégia importante estar próximo do consumidor e as lojas próprias servem para isso. Antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo, eu fiquei bastante curiosa que você apontou que a fábrica de Jundiaí ela foi inaugurada durante a pandemia. Você está há mais de 8 anos na ONRO e com certeza, né, vivenciou essa experiência da pandemia. Como é que foi esse período para vocês? Quais os principais aprendizados vocês tiveram? E também como é que é para uma multinacional envolvida com produtos de saúde ter enfrentado, né, esse período pandêmico? Quais os principais desafios, os principais aprendizados? Olha, foram muitos, né? Foi um momento realmente que pegou todo mundo desprevenido, né? E eu diria que o papel da ONRO naquele momento foi essencial para a sociedade. Então, desde o primeiro momento, né, as atividades permaneceram, né? Continuaram na produção dos equipamentos. E a nossa preocupação ali no comitê de crise diário era duas coisas, né? Garantir a segurança de quem precisava trabalhar e garantir que os produtos estavam chegando até o consumidor final o mais rápido possível. Então, dentro dessa divisão, né, eu estava mais na parte comercial, em garantir a parte do acesso aos consumidores. E aí, para isso, a gente tomou algumas decisões, por exemplo, priorizar o varejo, né, nas vendas, uma vez que essa venda já chega na loja mais rápido do que através de um distribuidor. Tomar decisões, por exemplo, diante da falta de insumos que a gente vivenciou, né? Não tinha produto, não tinha matéria-prima. Então a gente teve que desenvolver novos produtos muito rápidos. A gente nunca desenvolveu produtos tão rápido como naquela ocasião. Até a Anvisa também estava colaborando demais com isso na época, né? Então desenvolver produtos sem uma determinada matéria-prima que não causa nenhum prejuízo na eficácia do produto, mas que conseguimos executar aquele produto. Então, foram momentos assim que a gente vivenciou decisões muito rápidas, né? O que foi um aprendizado muito grande nesse sentido, porque decisões rápidas é algo difícil numa empresa com a dimensão da ONRO, né? Multinacional. Então, a empresa também aprendeu muito a ter agilidade organizacional naquele momento. Gestão ágil de tarefas, de alertas, de tickets, né? E acho que o grande aprendizado foi uma comunicação super efetiva também entre a liderança e depois entre todo o time, né, para a gente poder vivenciar aquele momento. Mas eu diria que o maior desafio foi lidar com a falta de produtos, a quantidade enorme de pessoas que estavam comprando, porque no mês seguinte foi em março, né? Em abril o mercado cresceu 100%. Em maio, 120%. Nossa! Em junho era tipo 200% de crescimento. Então, a gente tinha um estoque de segurança ali de 6 meses. Esse estoque acabou no terceiro. E aí, como é que vocês deram conta? Aí foi tudo isso. Desenvolver novos produtos sem determinadas matérias-primas. Ficamos com muita lista de espera. Muita lista de espera. Que loucura. Né, o chamado backorder ali de ordens que a gente não conseguia atender. E aí a gente ia dividindo, né? Então, a gente tinha que garantir que o Brasil inteiro ia ter produto.
Então, não vamos mandar tudo para uma única região, vamos garantir um abastecimento aqui no varejo no norte, um varejo no nordeste. Por ser uma multinacional, vocês se comunicavam entre si, né? Os braços da ONU no mundo todo? No mundo todo, sim. Totalmente, né? A empresa fez um comitê de crise global e aí isso ia sendo cascateado pelos níveis, né? No nosso nível de gerência, a gente tinha um encontro global a cada semana, né, com os gerentes globalmente, mas o nível de diretoria estava se encontrando todo dia, ao longo do ano inteiro. Que loucura, né, gente? Uma loucura bem grande. Recentemente, o Lucas participou de um evento onde ele falou sobre os principais desafios modernos da administração. A gente ele já pincelou aqui alguns desses desafios para a gente, mas eu gostaria que você nos falasse mais calmamente quais são esses principais desafios. O que é que você apresentou nesse encontro? Perfeito. Essa última palestra foi em Minas Gerais, né, os desafios da administração moderna. Escrevi junto com meu avô, né, inclusive, o professor Chiavenato, já trazendo também um pouco dos ensinamentos das novas edições dos livros dele. E a gente falou sobre 8 grandes desafios, né? Os principais que eu vou pontuar aqui basicamente a capacidade de inovar e se adaptar rapidamente. A gente trouxe esse desafio como o número 1, né? Para quem ainda não sabe, o Brasil voltou à lista dos 50 países mais inovadores do mundo este ano. Então, houve um aumento de inovação hoje no Brasil bem representativo. Aumento do nível das universidades brasileiras, aumento do nível de pesquisa, né? Então tem esse ranking global de inovação e o Brasil voltou lá para os 50. E isso trouxe o quê? Uma competitividade muito grande para o mercado, ainda maior. Competitividade mais acirrada, né? Muita gente oferecendo produtos, né? Estamos falando de vendas digitais aí no mundo dos infoprodutores digitais. Sim. Quantos cursos, quantas mentorias, quantos coaches, né, nos surgiram. Então, hoje é um mercado extremamente competitivo. Então, se adaptar e inovar é algo assim super importante. E vender no digital, atuar no digital faz parte disso também. Depois eu falei um pouquinho sobre a exigência por diferenciação. Hoje, porque ao mesmo tempo que o Brasil abre muita empresa, a gente sabe, né, dados das associações de empresas, grande parte dessas empresas não sobrevivem a 1, 2 ou 3 Sim. anos. Então, por quê? Acabam entrando dentro de uma prateleira comum ali, né, onde tem muitas opções que entregam aquele produto, aquele serviço. Então, qual que é o seu diferencial? Da sua empresa, do seu serviço, da sua marca pessoal, né? Então, a exigência por diferenciação hoje é um grande desafio aí para o administrador. Depois eu falei de um desafio que é o mesmo desde 1500, se bobear, que é a gestão eficiente financeira. Esse não muda. Não adianta, gente. Né? No final das contas, se não tiver um caixa positivo... Exato, isso não muda. O desafio é o mesmo para o administrador desde séculos passados, porém as formas de encontrar ali um fundamento para sua empresa mudaram. Então você tem um crowdfunding, né, para buscar recursos aí em plataformas, você tem opções de startups que já fazem aquele acordo societário, né, com o time, então você já entra como sócio. Sim. Então eu falei um pouquinho dessa parte aí financeira e das novas ações que podem ser feitas. Sustentabilidade e responsabilidade social, também como um desafio para o administrador hoje trazer isso para a sua empresa, para o seu negócio, e de forma genuína. Né? Não como uma ação de marketing, não com algo voltado para esse sentido, mas de forma genuína mesmo. Como que eu posso, né, hoje contribuir desde resíduos, recursos, né? Acho que o digital também trouxe muita oportunidade da gente utilizar menos recursos ambientais, né? Menos papéis, menos folhas, menos burocracia. Então, coisas simples, né, que podem ser colocadas ali no dia a dia do administrador. Falei também um pouquinho... Foi bastante coisa, hein? Não, mas tá ótimo. Falei também um pouquinho da gestão do talento humano. Maravilha. Né, que é um tema também aí mais atual, né, das pesquisas do professor Chiavenato. Então, quais são hoje as ferramentas novas que a gestão do talento humano proporciona ao administrador? Seja ele administrador do seu próprio talento, ou seja ele administrador de 500 talentos, né? Quais ferramentas, metodologias ele tem ali para poder utilizar o capital humano, utilizar o capital intelectual que existe
nas pessoas. E por fim eu falei de foco no cliente, né, como também continua sendo um desafio do administrador, e comentei um pouquinho como mudou a forma que as empresas focam no cliente. Então hoje a gente vê um conceito que chama hiperpersonalização, que são aquelas experiências de compra mega customizadas, que você recebe o seu nome, você recebe uma cartinha, você recebe um produto com perfume. Parece que a pessoa está falando diretamente com você mesmo. Exatamente, e é encantador, não é? Você receber, você participar de uma experiência de compra assim. Então, trouxe alguns exemplos nesse sentido, podem ser feitos desde um pequeno empreendedor também, até empresas como a ONRUM também, que fazem hiperpersonalização de ação. E aí falei de liderança ágil também, que é um tema bem interessante, né? A forma e as metodologias que nós, administradores, temos hoje para trazer uma gestão ágil para a nossa empresa, para o nosso negócio, desde gerenciar tarefas naquele modelo Scrum, até realmente priorizar projetos, né? Entender coisas mais profundas. E por último, fechei com o oitavo aí grande desafio, que é o planejamento estratégico. Tem uma coisa que o professor Chiavenato fala muito, é que há 20 anos atrás, quando ele escreveu o primeiro livro de planejamento estratégico, podia-se fazer um planejamento por 10, 20, 30 anos, e esse planejamento ia ser poucas vezes alterado em sua essência. Sim. Né? Hoje em dia a gente revisa planejamento estratégico a cada 3 meses. E olhe lá. E olhe lá, né? E faz mudanças profundas em 3 meses. Né? Na própria ONRUM a gente revisa a cada quarter também a estratégia, não só números. E o que eu percebi é que as mudanças antes eram mais sutis. A gente muda uma ação, um plano tático. Hoje, em 3 meses, você pode mudar profundamente a estratégia da empresa. Né? De criar um novo canal de vendas, né? Como foi o e-commerce B2B para a ONRUM. A gente viu a pandemia, estava revisando a estratégia de quarter, falou, putz, precisamos de um e-commerce B2B. É isso que eu queria saber, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Foi através dessa análise bem profunda do mercado e rápida, né? Exatamente, Maria Rita, e rápida. Esse foi, acho que, o principal. Porque ali a gente já tinha, na pandemia, o e-commerce B2C, por sorte, a gente lançou em 2019, então estava pronto. E aí, quando iniciou ali em março, abril a pandemia, a primeira coisa que aconteceu é os times de vendas estão todos em casa. Representantes de vendas, promotores de merchandising, todo mundo em casa. E aí o ponto de venda ficou abandonado. Né? E aí o que acontece? Quem é a lojinha independente, né, que é o pequeno varejo brasileiro, que representa ainda 70% Sim. das vendas da farmácia, né, o varejo independente, a franquia, o associativismo, ficou sem ter como comprar os produtos. Então a gente falou, putz, não podemos deixar esse ponto de venda desabastecido de forma alguma. Então, em tempo recorde, a gente acionou um parceiro externo, terceirizamos 100% para poder fazer tudo muito rápido. Optamos por fazer uma integração de sistema simples, onde a gente buscava os dados através de uma intermediária. Então, a gente não fez uma integração de sistemas robusta para poder ali, em questão de 6 meses, estar com o e-commerce B2B funcionando e no seu terceiro mês já batendo ali 3 dígitos de vendas, porque realmente tinha demanda de mercado, né? Só para complementar, a gente tá até com uma informação que mais de 90% das empresas brasileiras são de micro e pequenas empresas, né? E entre elas estão justamente esses varejistas que a gente está falando, as farmácias, as lojas que vendem materiais de saúde, né? Materiais cirúrgicos, enfim. E aproveitando que a gente está falando sobre esse atendimento direcionado a esse público, vocês esse ano lançaram um canal direto, né, para atender melhor. Exato. Por quê? Para justamente ter essa aproximação, esse relacionamento direto com esse perfil de cliente? Exatamente. Surgiu essa necessidade. Surgiu. Esse ano que a gente fez foi um relançamento do portal, que foi lançado em 2020, num outro modelo de negócio. Então, hoje, para fazer um e-commerce, basicamente com um parceiro terceirizado aí de full commerce, né, como são conhecidos esses fornecedores, você tem 2 formas, né? Ou você faz compra e venda, né, onde você vende para ele e ele revende para o seu parceiro, Sim. ou você abre uma filial dentro do CD desse parceiro. Então, a gente iniciou nesse modelo de compra e venda. Só que isso gera uma bitributação da cadeia, gera uma complexidade tributária e uma falta de controle também de inventário
um pouco complicada, porque aquele estoque acaba sendo do parceiro, né? Na teoria ali da venda, né? Então a gente aprendeu muito com esse modelo compra e venda e falou, não, agora a gente precisa lançar um modelo filial, para a gente ter mais rentabilidade, né? Para poder atender esse pequeno varejo, porque é um desafio atender o pequeno varejo, que são pequenas quantidades em pontos muito distantes. E nem sempre tem uma estrutura, né, por trás. Uma pequena empresa, às vezes, não tem aquela, como é que eu posso dizer, uma organização bem robusta, né? Não tem, exato. Não tem, às vezes o máximo vai ter uma gestão de estoque ali, né, uma gestão de compras, mas é bem desafiador. Então, foi essa mudança, né, de modelo de negócio. E eu mesmo participei, acho que de 3 ou 4 projetos desse tipo de mudanças de modelos de negócio. Porque imagina você lançar um negócio em 6 meses. Quantos erros não tinham? E aquela cultura de startup, um pouco que eu admiro bastante na ONRUN também. Vai se ajustando, né? Podia ir aprendendo, ajustando, mas lança. Para não deixar as pessoas sem o produto. E vamos ajustando no meio do caminho. Então, no meio do caminho foram 4 projetos de melhoria. Isso é muito bacana, né? Até se ajustar tudo e chegar onde está hoje, né? Isso é muito bacana. Bom, vocês já devem estar percebendo que o tanto de assunto que a gente já trouxe aqui falando sobre vendas digitais e através do case de uma multinacional a gente está conseguindo explorar bastante. Mas a gente sabe que existem vocês, pequenos, médios empreendedores, empresários, que devem estar se perguntando, poxa, mas eu faço parte, né, Lucas, desse grupo que precisa comprar diretamente com a empresa, minha logística ainda não está muito adaptada. Que dica você dá para esse pequeno, médio empresário que está iniciando até nesse relacionamento direto, né, com as fábricas, comprando diretamente do produtor? Como é que você acha que por onde ele começa, né, a estruturar o seu negócio para daí por si seguir, né, com sucesso? Com certeza, né? E grande parte hoje do público empresarial brasileiro é ali pequeno e médio comerciante, mais de né? 90%. Exatamente, é muita coisa. Mas a gente consegue aprender muito com os cases da multinacional, como você bem comentou. E eu diria hoje que existe um grande desafio aí para o pequeno e médio vendedor digital, né? O primeiro é o que eu brinco assim, o marketplace hoje é um mal necessário. Né? Brincando assim, no sentido de mal, porque é muito caro você vender no marketplace. E hoje quem vende marketplace sabe do que eu estou falando. Tem taxas de comissão que são elevadas, tem custos para todo tipo de coleta, para todo tipo de armazenagem. Cada unidade do produto é cobrada por dia. Né? Então hoje existe uma estrutura de custos que para o pequeno empreendedor, né, é bem desafiador. Né, que me desculpem os marketplaces, mas é bem desafiador para o pequeno empreendedor hoje vender. E muitas vezes, e eu acompanhei de perto, principalmente por causa do e-commerce B2B, porque eu chegava nos clientes, né, fazia algumas visitas, ajudava eles a fazer conta mesmo, porque muitos deles compravam online e revendiam online também. Né? Então, essa parte da precificação, eu diria hoje que é a principal dica que eu dou. Assim, atentem-se muito a esse ponto. Né? Quanto que eu estou comprando, quanto que eu estou pagando de imposto. Existem alguns empresários que eventualmente não conhecem a cadeia de impostos dos produtos que estão comprando, então recomendo investir nesse tipo de conhecimento tributário, que é bem desafiador no Brasil, porque são N tipos de impostos, depende da venda, da onde você está comprando, se a indústria é em São Paulo, se a indústria é no Espírito Santo. Então eu recomendo estudar bastante sobre esse ponto. Porque eu ajudei muitos clientes a conseguir fazer melhores contas e aí sim ter sucesso de vendas no marketplace. Né? Porque aí tem um lado muito bom do marketplace, que é o quê? A quantidade de pessoas que tem lá. Sim. Né? Então, um grande shopping, né? a céu aberto ali, né? Com muitas lojas, muitos produtos, e onde você tem a oportunidade de ter volume de vendas, que você dificilmente, eu diria que quase impossível, vai obter sozinho. Né? O tráfego hoje de marketplace é muito absurdo. Então, hoje, a minha maior dica assim, para o pequeno empreendedor façam suas contas na risca, né? Que é possível vender no marketplace também obtendo lucros, tendo saúde para o seu negócio, mas é preciso bastante dedicação para essa parte de precificação.
E por outro lado, para a parte de comunicar bem seu produto. Tire fotos legais de todos os ângulos, né? Crie o que a gente chama de conteúdo enriquecido, que é pegar o produto, colocar alguns ícones, explicar o que faz, e não explicar as características do produto, mas explicar qual o benefício para o consumidor daquele produto. É uma outra dica bem legal, porque às vezes a gente fica obcecado em vender o produto, mas esquece que a pessoa não vai comprar a característica, ela vai comprar o benefício. Fazer um vídeo, alguma coisa. Hoje a tecnologia está aí ajudando tanto, né? Facilitando tanto. Exatamente. Faz um vídeo, mostra você usando o produto, como que é no dia a dia. As pessoas compram soluções para os seus problemas, né? Com certeza. Então, veja uma forma de como realmente o seu produto soluciona um problema e comunique bem, né? Depois de fazer as contas certinho. Exatamente. Bom, já que a gente está falando de tecnologia, Lucas, como é que você está vendo a tecnologia atuando nessa área da venda digital? A gente sabe que não tem como falar de um sem falar do outro, mas principalmente no segmento que a ONU atua, né? Setor mais voltado para mercado de saúde. Exatamente. Bom, a tecnologia hoje é um grande boom de soluções, né, de APIs abertas por aí, onde você pode se conectar com ecossistemas, plataformas, softwares e diversas soluções. Então, num primeiro momento, pode ser bastante difícil, né, se localizar no meio de tanta tecnologia. Então, acho que um exercício que eu sempre fazia com o meu time é qual que é a nossa dor? Porque solução tem para tudo. O que a gente mais recebe na ONU, como em outras multinacionais, são ofertas de fornecedores e soluções querendo entrar o tempo inteiro como parceiro, né? Então, sem brincadeira, por dia eram 5, 6 fornecedores diferentes que mandam e-mail, entram em contato com soluções tecnológicas, que iam desde um CRM até uma plataforma de crédito automatizada, uma plataforma de integrador de marketplace, N soluções. Dê atenção a tudo. Tudo. Né? Então, o meu exercício era sempre assim, o que a gente tem de dor? Então, eu ia lá, a gente tinha um problema com crédito, nosso crédito era demorado. Né? Então, vou dar esse exemplo do fornecimento de crédito para o pequeno varejo. A gente levava 15 dias úteis para fazer uma análise de crédito interna. Porque a ONU tinha políticas mais robustas, né, para análise de crédito e, claro, não estava preparada para atender o pequeno varejo, estava preparada para atender o grande varejo. Então, as documentações do pequeno varejo são diferentes. Então, gerou-se um grande desafio e um grande gargalo na operação. Então, a gente listou como uma primeira dor e aí fomos em busca de plataformas automatizadas para oferecer crédito. Sim. Né? Aí buscamos mais de 10 soluções tecnológicas no mercado. Escolher a que mais se adaptava a vocês. Exatamente. E assim a gente fez com todos os problemas, as dores, e como a gente escolhia a tecnologia ideal para nos ajudar. E no final do dia acaba fechando em algumas áreas, né? Que normalmente é essa parte de crédito e cobrança e a área financeira. Então eu vejo hoje que tem muitas tecnologias que ajudam desde o pequeno empreendedor às grandes multinacionais a fazer gestão mais eficiente, controlar recebíveis, fornecer crédito de uma forma mais segura também, né? Então, essa parte. A parte de marketing digital e CRM, a gente vê hoje várias soluções de CRM com cashback automatizado, né? Isso gera fidelidade, isso gera recorrência de compra, que a gente sempre busca isso no e-commerce. Então, acredito que são soluções bem interessantes. E hoje também você tem CRMs que vão ali de assinaturas básicas para um usuário até planos bem robustos, né? Então, você encontra a solução tecnológica para qualquer tipo de negócio. E, por fim, a parte logística também, especialmente a parte de frete. Então, hoje, com os gateways de frete automatizados, a gente consegue, em 5 segundos, fazer um bidding de frete, trazer 6, 7 cotações ao mesmo tempo e já eleger aquela que é a vencedora. Então, a tecnologia hoje Tá tudo muito otimizado, né, Lucas? Tudo Como muito otimizado. Como é que você encara esse dia a dia? Imagino que seja uma loucura a sua rotina, não só pelas demandas, mas também por toda essa loucura que é a própria tecnologia, que o que a gente está vivendo, o mundo por si só está muito acelerado. Como é que você se prepara para acompanhar tudo isso? Como é que você faz para estar sempre acompanhando todas essas inovações? Porque precisa, né? Totalmente, Maria Rita. Como é que você faz? Dá uma dica pra gente. Olha, eu me alimento muito assim no ambiente digital.
Então, eu tenho uma característica bem autodidata também. Então, eu mergulho em cursos, em especializações, em conteúdos, né, em portais que eu gosto, que eu tenho confiança, né, que eu sei que tem uma equipe ali por trás também, né? Então, eu gosto muito de seguir portais aí de conhecimento, né, de consultorias globais, né? Então, eu gosto de eu ir atrás das fontes também. Eu não sou muito de clicar ali no link, na rede social, tudo, porque a gente hoje tem que ter um cuidado também, né, com a qualidade da informação que a gente está lendo. E quando a gente fala de se atualizar para o mercado de trabalho, eu acredito que precisa ser de fontes... Procurar fontes seguras, né? Seguras, exatamente, né? O próprio Conselho Federal e Regional de Administração também está sempre contribuindo com conteúdos, com parceiros que estão ali. Então, eu navego bastante aí nas redes do sistema CFA, CRA, né? E eu gosto muito de fazer cursos online rápidos. Eu não sou fã daquelas formações de média e longa duração. Sim. Já fiz. Você é desses perfis, né? Eu sou. Conheço algumas pessoas também que preferem muito. É. Quais são os principais benefícios? Além dessa possibilidade de estar sempre, né, fazendo novos cursos, porque já que são curtos, né? Exato, Para mim, acho que é a amplitude, assim, de coisas que eu consigo aprender de forma rápida, né? Então, com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com todas essas coisas que foram surgindo, eu fui fazendo algumas coisas rápidas, então, para poder realmente aprender. Até porque, normalmente, depois de 3 meses, já mudou alguma coisa. Verdade. É verdade, então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Exato. Né? Hoje você vai fazer algo de 6, 7 meses, tem que ver se é algo que vale a pena. É o aprendizado contínuo, né? O famoso aprendizado contínuo. Exatamente. Bom, a gente está chegando quase no finalzinho do nosso programa, ainda tem muita coisa pela frente, apesar da gente já estar caminhando para o fim. Mas eu gostaria de saber como é que você chegou nesse mercado. Bom, você já está há mais de 8 anos na Unrum. Sim. Mas também passou por outras grandes empresas da área farmacêutica, como Bayer, Boehringer Ingelheim. Falei, todo meu alemão tá ótimo. É isso aí. Conta pra gente como é que você chegou, né, a esse mercado. Sim, quando eu cheguei no mercado de saúde, foi em 2010. Eu já trabalhava ali há 2, 3 anos no Instituto Chiavenato, com meu avô e com meu pai. E ali naquela ocasião no Instituto, eu comecei a desenvolver alguns planos para mercados globais, né? Então o Instituto estava bem focado no Brasil e América Latina e eu comecei a querer brincar com outros países, né? A fazer projetos de educação, especialmente com a África, Portugal e Espanha. Sim. Então eu gostei muito dessa fase. E aí eu tive bastante êxito ali naquela ocasião, né? Consegui fechar alguns bons contratos, consegui fechar alguns bons projetos. E aí ganhei de bônus anual uma viagem para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio. Para aprender inglês, né? Ficar com o inglês ali fluente, que era o que faltava para eu entrar numa multinacional, que era o meu objetivo. Sim. Então, eu já tinha traçado o objetivo ali da multinacional para aprender mesmo em grande escala, né? Em grandes processos, mas eu ainda estava em dúvida sobre qual área. E aí eu fiquei pensando, eu trabalho em educação e eu adoro trabalhar com educação. Que outra área é chave na vida de uma pessoa? Saúde. Aí eu cheguei nessa duplinha, assim, né? Então, saúde e educação são 2 áreas que eu trabalhei a minha vida inteira, né? E que eu tenho bastante paixão por essas áreas, porque é a base e o pilar de uma vida, né? Você realmente ter saúde para poder ali cuidar, né? Fazer, acontecer e tudo. E educação. Então, depois de fazer o intercâmbio, desenvolver ali o inglês, que era o que estava faltando, eu voltei para o Brasil. Comecei a pesquisar algumas empresas na área de saúde, e aí eu cheguei até a Boehringer, que me surpreendeu porque tinha uma área de doenças raras. E eu comecei a admirar isso, porque a gente sabe que normalmente, né, o interesse corporativo volta-se para grandes mercados. Né? Então, doenças que têm um grande número de pessoas. Quando eu vi uma empresa que fazia medicamentos de alta complexidade para um grupo pequeno de pessoas, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu achei incrível. Então, eu admirei a Boehringer naquele momento. Eu falei, acho que é super interessante. Vou me aplicar para um estágio aqui nessa empresa. E aí deu certo, passei. Inicialmente, eu fui para a fábrica da Boehringer, que fica em Tapicerica da Serra até hoje. Trabalhei na área de excelência operacional, na área de gestão de KPIs, de performance, né? E aí estava mais nessa esfera assim, operacional, né?
E aí, depois de uns 2, 3 anos, já trabalhando como analista de demanda na área de supply chain, eu tive contato com os times de marketing, né? Porque eles eram os meus clientes internos naquela ocasião. Eu tinha que entregar os produtos para eles. Então, ali eu comecei a me apaixonar pela área de marketing da indústria de saúde, né? O comunicar, né, as soluções, comunicar os benefícios. E ali foi onde eu comecei a me encontrar. Maravilha. Comecei a trabalhar com marketing digital na área de saúde e ali não parei mais. Não parou mais. E agora você está numa fase de transição de carreira, né? Apesar de você já fazer parte do instituto que é a Venato, você agora vai se dedicar 100% a ele, é isso? Exatamente. Como é que está esse processo? Em pleno 2024 agora, e depois de 15 anos de carreira, eu tomei essa decisão. Eu estou muito feliz, assim, porque acho que realmente é uma decisão que vem de dentro, né? Vem do coração, vem da minha vontade. Tenho em casa um incentivo, assim, uma inspiração enorme, que é o meu avô, que segue sempre me incentivando, né? No caminho que eu escolher, no caminho que eu entender que é aquilo que eu quero fazer. E eu senti, nesse momento, que chegou a hora realmente de me dedicar 100%. Pela expansão do Instituto, acho que um primeiro ponto, né, que realmente começou a ficar difícil de gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma operação América Latina de e-commerce, uma multinacional, mais um instituto que também é uma multinacional, porque acaba operando em vários países, realmente estava ficando sem tempo ali para eu poder viver, né? E acho que a vida também é feita de ciclos, né? Em algum momento, alguns ciclos precisam ser encerrados para ter espaço, né? Fluir novas ideias, poder oxigenar um pouco. Eu já estava me sentindo no momento que não tem muita coisa acontecendo aqui na minha cabeça. Preciso, né, dar uma pausa, Exatamente. E focar, né? E conta pra gente como é que é ser neto do grande mestre, né, Hidalberto Chiavenato. Você que está ouvindo a gente conversar aqui ainda não, né, se tocou, mas ele é neto do professor Hidalberto Chiavenato, administrador, foi nosso conselheiro e, assim, uma grande referência, né, na área da administração, grande provedor de conhecimento, não só aqui do Brasil, mas mundialmente, né? Como é que é ter dentro da sua família uma figura dessa? Vocês trocam muito? Imagino que sim, que você acabou de nos dizer, né, que há um incentivo, fizeram uma palestra juntos. Exato. Mas como é isso no dia a dia? Sempre foi muito curioso, assim, né? Quando eu era criança, eu lembro de ter uns 6, 7 anos de idade, eu gostava muito de entrar no escritório do meu avô, para ver ele escrevendo, né? Aí eu ficava sentadinho lá, quieto, não sei o quê, às vezes eu dava uma atrapalhada nele, né? A gente até brinca. Hoje em dia minha avó sempre ficava de olho, não atrapalha seu avô, ele tá escrevendo, cuidado. Mas eu sempre tive muita curiosidade, assim, de ver, porque eu via que meu avô sempre estava realmente, né, dando aula, né, em instituições, participando do conselho, dando palestras. Na época ele também atuava no mundo corporativo, era diretor da Estrela. Então ele tinha essa vida bem ativa, né? E aquilo me gerava uma curiosidade, né? Eu queria sempre saber o que ele estava fazendo, o que ele estava escrevendo. Quando chegava um livro novo em casa, eu lembro que ele escondia para minha avó não ver a dedicatória que saiu para ela. Então, eu lembro desse movimento em casa. Então, sempre foi muito, muito gostoso, assim, né? E aí, quando eu fui crescendo, me dei conta realmente, né, do tamanho do trabalho dele, né, do tamanho da pesquisa dele em administração e como ele conseguiu consolidar a teoria geral da administração para que todos nós administradores pudéssemos aprender de uma forma mais didática, né, numa sequência ali cronológica dos fatos, né? Então, aí eu fui entendendo um pouco isso mais ali na etapa do colegial, que foi quando a gente começou a trocar mais ideias sobre gestão. Ali eu já estava mais próximo da faculdade, já estava ali decidindo o que eu ia fazer, se aviação civil ou administração. Alguns dos dois caminhos eu ia seguir. Então, sempre foi uma troca de ideias, assim, muito A escolha muito pela rica. administração teve um peso maior? Assim, teve uma influência maior dele? Teve uma inspiração, eu diria, dele, assim, porque tanto nas duas, eu tinha duas escolhas, né? Eu assim, realmente gosto muito de aviação e tenho uma paixão ali por aviões, né? Piloto ali no simulador. Mas eu também comecei a entender um pouco melhor quais seriam as minhas opções de carreira.
né? Indo para uma aviação civil, indo para uma administração. E aí eu entendi que era mais a minha cara ali para ir para administração mesmo. Agora, você como estudante de administração na época, como é que era estudar pelos livros do seu avô? Deve ser uma sensação super diferente, né? Era diferente mesmo. Que ali eu comecei a realmente, de fato, a ler, né? Os colegas da turma sabiam, queriam só fazer trabalhos com você, porque sabiam só ele é o neto do professor Hidalberto Cavenato. Sim. Tinha isso? Tinha um pouquinho. Minha cabeça vai viajando uma pressãozinha dos professores ali, né? Primeiro então. dia de aula chamada, não sei o que, Lucas Chiavenato, alguma coisa assim, quem que é? Nossa. Então rolava uma pressãozinha. Você tirava de letra. Especialmente da minha professora de TGA. Nada contra, assim. Ô, gente, brincadeiras à parte, mas assim, é um grande privilégio, né? Eu tava falando aqui pro Lucas que na faculdade, eu estudei muito pelos livros do professor Chiavenato, e quando eu cheguei aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo, que eu vi, falei, nossa, uma sensação, assim, você saber que uma pessoa que você estudou, que você, né, se dedicou algumas horas da sua vida estudando, você está ali do lado, você está cumprimentando, enfim, é um privilégio. E eu sei que ele está muito ativo ainda, né? Você estava me contando aqui que só esse ano já foram quantos livros já? 4. 4 livros. Em processo ali de... Que maravilha! De atualização. Então, os best-sellers, né? O Teoria Geral da Administração, o Gestão do Talento Humano e o Recursos Humanos, ele está atualizando. Sim. E criou um novo também de organizações ágeis, né? Trazendo conceitos novos aí. Então é uma inspiração diária, assim, né? E ele é o meu mentor, assim, para tudo. Não só profissional, mas também pessoal. Ele tem uma habilidade ali como psicólogo também, que ele é formado em psicologia bem interessante e bem... motivadora nesse sentido de fazer a gente se conhecer, entender o que você quer fazer da sua vida, né? Entender o papel das organizações na sociedade, né? Que eu admiro bastante esse conceito. Então, muito bacana. É bem legal. Bom, já que a gente está falando sobre livros, dica de leitura, o que é que você preparou pra gente, Lucas? Opa, fora Chiavenato? Fora Chiavenato. Tem um livro que eu adoro, que é meu livro de cabeceira ali de marketing digital, né? Como a gente falou bastante de desafios da venda no digital, que chama Sell Like Crazy. É um livro americano, de um australiano, chama Sabri Sudi, né, chama Sell Like Crazy. Para quem quer aprender um pouco mais sobre técnicas de como criar funis de vendas vencedores, esse livro é arrasador. Ele vem com dicas assim, por exemplo, uma estratégia no marketing digital que a gente chama de O Poderoso Chefão, que é onde eu consigo escrever de uma forma que eu realmente concluo a venda ali em poucas linhas, porque eu soluciono, o que a gente falou um pouco antes, as dores das pessoas. Então esse livro, para quem quer aprender como comunicar bem o seu negócio, seja o seu negócio você mesmo, como um consultor, ou seja o seu produto, ou seja o seu serviço, esse livro ele traz assim conceitos bem legais. E além de trazer templates prontos também na área digital. Que legal! Tem uma área digital livro e vem com alguns templates prontos ali de e-mail para você poder utilizar. Então, recomendo assim de olhos fechados. Muito legal, muito legal. Bom, a gente, infelizmente, está encerrando aqui o nosso bate-papo, o nosso ADM Enquete. Eu gostaria muitíssimo de te agradecer, Lucas, pela presença. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te encontra? Com certeza. Obrigado, Maria Rita, pelo convite, ao Conselho Regional também pelo convite. Foi uma honra e um prazer estar aqui. E eu estou no LinkedIn, então Lucas Chiavenato, para quem quiser me acompanhar. E e-mail também, lucas@chiavenato.com. Estamos aí em contato e querendo manter contato, estou nessa rede. Maravilha! Bom, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Enquete. É um prazer receber você aqui no nosso canal a serviço da administração e também aí no Spotify. Bom, eu sou Maria Rita Werneck, eu espero todos e todas no próximo programa, mas antes de eu dizer tchau, não esqueça de se inscrever no canal a serviço da administração, de deixar seu like, comentários e também de você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.